João capítulo 1, versículo 10 ao 13. Diz lá: estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Já recebeu Jesus? Este poder lhe é dado aos que creram no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Essa escritura, essa passagem que nós estamos lendo aqui, ela é muito conhecida, já foram pregadas de diversas formas e de muitas maneiras, mas sempre Deus tem algo novo para nos entregar. Eu creio que hoje Deus tem, um pão novo do céu para as nossas vidas. Qual que é o grande problema nosso? O grande problema nosso é que nós temos visto falar do reino de Deus. Nós temos ouvido muito hoje em dia as pessoas falarem do reino de Deus. Muitos estão pregando a respeito do reino de Deus. Muitos dizem, eu creio no reino de Deus. Mas o grande problema é que as pessoas estão esperando o reino de Deus se manifestar. E o que quer dizer isso? É que o que está sendo pregado sobre o reino de Deus é a palavra antes de Jesus. As pessoas estão pregando lá no passado ainda. E elas estão não somente pregando antes de Jesus, mas elas estão vivendo antes de Jesus. Então nós podemos dizer que a igreja, ela está atrasada no tempo. E a Bíblia nos diz que essa revelação é uma revelação que ela vai crescendo com o tempo. Só que o grande problema é que não há crescimento porque está parado, está estagnado, está estacionado o ensino. As pessoas não se ligaram que Jesus, quando começou o seu ministério, ele disse: eis que o reino de Deus já está aqui. Então, se o reino de Deus já está aqui, nós não temos que esperar o reino de Deus, nós já estamos vivendo no reino de Deus. Então, qual é o problema? O problema é que nós não entendemos isso, e por não entendermos isso, nós não estamos nos beneficiando das bênçãos do reino de Deus em nossa vida. O que a Stephanie estava testemunhando aqui, de estar orando e declarando, a cura sobre uma pessoa, esse poder está em nós, em cada um de nós. Não está em mim como apóstolo, ou na apóstola Ingrid, ia chamar de pastora, mas é difícil se acostumar com isso. Não está nos pastores da igreja, mas está em cada um, em cada filho desta casa. Este poder está agindo. Em cada filho desta casa há o poder de você abrir a tua boca e declarar que o diabo não tem mais poder sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu vizinho, sobre as pessoas que estão aprisionadas. Nós temos este poder em nós. Então qual que é o grande problema? O grande problema está ali nesse texto que nós lemos. A Bíblia diz que Jesus veio ao mundo, a este mundo, veio a esta terra. Ele andou no meio das pessoas, ele caminhou com as pessoas, ele fez milagres, ele operou maravilhas, ele demonstrou o que é o reino. Mas o que o texto diz? Que ele estava com eles, mas eles não o conheceram. Jesus estava com eles, mas eles não o conheceram. Se as pessoas naquela época tivessem entendido, tivessem conhecido quem era Jesus, nós estaríamos muito à frente do nosso tempo hoje. Hoje o diabo não tinha tanto território como ele está tendo hoje. A gente olha as notícias, a gente olha as coisas e vê cada coisa acontecendo. Meu Deus do céu, gente. Pessoas que se dizem de Jesus está no meio de um lugar onde está cantando para o diabo, adorando o diabo. E é tudo normal.
Pessoas muitas vezes cantarolando músicas que escutam no rádio porque estão ouvindo qualquer coisa. E daí fica gravado na mente, começa a cantar, e daqui a pouco está repreendendo em nome de Jesus, mas que se tivesse realmente no reino, essas coisas não iam estar acontecendo. Nós precisamos colocar uma expectativa maior na palavra de Deus. O que eu quero dizer com isso? Que nós temos que parar de vir para a igreja só para buscar bênção, só para buscar milagres, só para buscar benefício. Mas temos que começar a vir para a igreja e prestar atenção naquilo que está sendo pregado, porque nesta igreja está sendo pregada a palavra da verdade, nesta igreja está sendo pregado a palavra do reino, está sendo ensinado sobre o reino. E quando nós pararmos de buscar benefício próprio e começarmos a entender e a conhecer aquilo que está sendo ensinado neste lugar, você vai ver que esta igreja vai começar a ganhar, a conquistar territórios. E quais são esses territórios? Nós vamos conquistar os territórios aonde Deus nos colocou, aonde Deus nos plantou, porque aonde está um filho do reino, ele tem que conquistar, porque aquele que pertence ao reino é um conquistador. Então, se eu sou um conquistador, eu tenho que conquistar o território onde eu estou. Eu trabalhava na prefeitura de Curitiba, e lá, quando eu entrei naquele lugar, eu não era nem crente ainda, mas eu fui feito pelo meu pai. E um dia eu falei para os meus colegas, porque eu entrei abrindo buraco, cortando grama, plantando árvores, cuidando de jardim, e eu era já formado em técnica em contabilidade. Mas o que acontece, quando eu entrei lá, eu disse para meus colegas de trabalho, eu vou trabalhar no escritório. A palavra deles para mim foi, você vai morrer conosco aqui, porque ninguém cresce na prefeitura. Ninguém cresce na prefeitura. Só que eu provei, por causa da bênção e da promessa de Deus em minha vida, que há crescimento aonde está estabelecido um filho do reino. Quando eu me aposentei, as pessoas foram no meu escritório, se despedir de mim e dizer assim, você é um exemplo para mim. Porque a única pessoa que eu vi até hoje, que fez carreira dentro da prefeitura, numa carreira pública. Porque era costume da pessoa entrar numa carreira e se aposentar naquela mesma carreira, não crescer. Então, nós temos que entender isso, que quando entendermos isso, que nós somos filhos do reino. E um rei, ele conquista território. Então você tem que começar a conquistar o território que você está vivendo. Se você é empregado de uma empresa, eu quero declarar aqui que você vai conquistar esse território. E eu não duvido que daqui a alguns tempos, você vai ser o patrão dessas pessoas. Você vai ser o dono desta empresa. Eu já vi muitas pessoas que acreditaram nessa palavra e se tornarem donos do seu trabalho. Mas não é algo assim que vai cair do céu, não vai acontecer de qualquer forma. Nós precisamos conquistar, diz a palavra. E aquele que conquista, ele não fica esperando cair do céu, ele não fica dormindo até 10 horas da tarde, não, até 10 horas da manhã, da tarde já, né? Porque se acordar 10 horas da manhã para trabalhar, já é tarde, a não ser aqueles que trabalham à noite, não é? Eu trabalhava na prefeitura, as pessoas diziam assim, está ganho mesmo, já está pago, não precisa trabalhar. Eu era o primeiro que chegava e o último que saía. E eu tinha um chefe que não gostava de chegar depois e nem sair depois. Então nós ficávamos disputando quem chegava antes. Eu chegava 5 minutos antes, no outro dia ele chegava 5 minutos antes que eu. Assim nós íamos brigando. E às vezes à noite nós ficávamos até mais tarde, né? Às vezes conversando, nós dois que não tinha nem o que fazer mais, mas um esperando o outro ir embora para poder sair depois. E isso foi até a aposentadoria. Então, nós precisamos começar a colocar expectativa na palavra que é pregada. Nós temos que parar, ou melhor dizendo, nos cansar de viver neste mundo como vivem as pessoas que estão enchendo igrejas. Como que vivem essas pessoas? Elas só têm um tempo de alegria no momento que estão dentro da igreja. Elas cantam, elas adoram, ali elas vibram, né?
Mas daí elas saem da igreja dizendo assim: vou eu para a minha luta, para a minha batalha, para o meu sofrimento, para a minha angústia, vou voltar para o meu lar. Puxa, que bom se eu pudesse morar dentro da igreja. Por que isso? Porque ela só tem paz dentro da igreja. Mas a paz do reino, ela tem que andar conosco. Essa paz tem que estar conosco. E quando nós entrarmos num lugar, num território onde não existe a paz tem que imperar naquele lugar. Onde nós chegarmos num território, num lugar onde os céus são de bronze, aquele lugar, aquele céu tem que se abrir naquele lugar, gente. Tem que prosperar. Nós estamos morando lá no sítio e tem coisas que as pessoas disseram assim que nós não ia poder fazer lá, né? Uma das coisas que a pastora gosta muito é de plantas. Mas hoje nós estávamos saindo, olhamos para o nosso jardim, ele está todo florido. Porque a terra não era boa, mas nós conquistamos aquele lugar. Ele nos pertence, está dando flores. E daqui uns dias vai começar a dar frutos. Vai começar, né? Ela plantou flor no jardim lá, como é que é? Não é de suculenta, não é, aquele que tem coisa cheia de espinho lá, cactus. Lá no jardim de cactus, nasceu um pé de melancia, já está dando flor. Vamos ter melancia no jardim de cactus, né? Tomate, outro lugar lá que ela plantou uma outra flor, a flor que foi plantada aqui na igreja, na frente aí, tem um pé de melancia e 2 pés de tomate. Ninguém plantou, está crescendo. Por quê? Aonde nós estamos, nós temos que conquistar o território. E as coisas vão começar a produzir. Eu declaro que em nome de Jesus, não importa a tua conta bancária, não importa o que você ganha, não importa o seu salário, mas você vai começar a conquistar, você vai começar a conquistar. E quando as pessoas perguntarem para você o que está acontecendo, você vai dizer para elas: eu pertenço a um reino, eu pertenço a um reino, eu faço parte de um reino. Nós temos que ter uma revelação diferente. Porque as pessoas, elas leem a Bíblia, só que elas têm um entendimento do que está escrito ali. E a Bíblia, ela não foi feita desse jeito, porque se tivesse que explicar todos os detalhes na Bíblia, não caberia no mundo, né, um livro para conter tudo isso. Então muita coisa não está na Bíblia, está inserida ali, né, subliminarmente. Ou seja, nós só vamos poder entender por revelação, nós só vamos poder receber por revelação. E por isso Deus fala com Josué. Ele diz para Josué: não se aparte do livro desta lei, antes medita nela dia e noite. Deus não mandou Josué ler, Deus mandou Josué o quê? Meditar. Porque quando nós meditamos na palavra, a revelação vem. E quando a revelação vem, ela vem forte, e ela vai agir segundo aquilo que ela foi preparada. Então a revelação do reino, ela deveria ser progressiva. Mas ainda nós estamos vendo pessoas vivendo numa época antes de Jesus, como eu disse, né? Vivendo na época esperando o reino. Tem igrejas aí fazendo campanha: venha o teu reino, venha o teu reino, venha o teu reino. O reino já está aqui, o reino já está nesse mundo. O versículo 10 diz ali: estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu, né? Então, como disse, Jesus estava na terra, ele estava neste mundo. O mundo, qual o mundo? O mundo que foi feito por ele, o mundo que ele mesmo criou. E como que Jesus criou este mundo? Pela palavra. Como que esse mundo foi criado? Pela palavra. Foi criado pela palavra. Guarde isso. Nós temos costume de dizer que a Bíblia é a palavra de Deus, não é isso? Mas a Bíblia, ela não é a palavra de Deus. A Bíblia é a escritura das leis de Deus, mas não é a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus não é um livro. A palavra de Deus é uma pessoa. É ou não é? A palavra de Deus é uma pessoa. Diz a Bíblia: ele era o verbo,
e estava com Deus, e era Deus. Então o verbo é uma pessoa. O verbo quem é? O Filho de Deus, Jesus Cristo. E o Filho, Ele é a palavra. E diz, o verbo fez carne e habitou entre nós. Quem habitou entre nós? A palavra. A palavra de Deus habitou entre nós. Então, não é um livro, é uma pessoa. Nós temos que entender isso. Jesus, Ele veio na terra. Ele veio como? Como a palavra de Deus manifesta. E como a palavra de Deus manifesta, Ele dizia à enfermidade, saia deste corpo. A enfermidade saía. Ele dizia para o diabo, larga este corpo, desaprisiona este corpo. E o diabo tinha que sair. E este é o poder que está em nós, porque a palavra está em nós. Nós temos este poder em nós. A palavra, o verbo, o Filho de Deus, a Bíblia diz que habita em nós, e nós temos essa autoridade em nós. Como filhos do reino, nós temos esta autoridade. Ali diz que o mundo não o conheceu. Por quê que o mundo não conheceu? Porque as pessoas, elas queriam que Jesus se manifestasse da maneira com que elas imaginaram. Então, o que acontece? Ele veio e não veio da forma com que eles achavam que ele viria. E até hoje tem pessoas lá em Israel que estão esperando Jesus vir. Mas da mesma maneira, a igreja hoje está com um problema grave, porque a igreja está esperando Jesus voltar. E a igreja está imaginando na sua mente como vai ser isso. E sabe por que a igreja está esperando isso? Porque a igreja não está aguentando viver sofrendo, padecendo, lutando dia a dia, suando, porque não entendeu a mensagem do reino. E as pessoas estão esperando Jesus voltar para poder fugir do mundo. Mas nós vamos continuar morando no mundo. O mundo foi feito para nós. O mundo foi construído para nós. Deus não vai destruir o mundo. Ao contrário, Deus vai purificar o mundo e nós vamos continuar vivendo aqui. Nós vamos continuar aqui. Então nós não temos que esperar um escape. O que nós precisamos é entender o reino, é saber como se mover no reino, é saber como andar no reino, é saber como agir no reino. Porque quando nós começarmos a fazer isso, as coisas vão acontecer de uma forma diferente. E nós vamos parar de ser dominados e vamos começar a ser dominadores. Por que isso? Porque Deus, quando criou o homem, Deus disse para o homem, vão e dominem. E por um certo tempo o homem dominou. Adão dominava todas as coisas. Adão fazia acontecer as coisas. Ele não precisava carpir, ele não precisava plantar, ele não precisava colher. Ele simplesmente usufruía das coisas que a terra dava a ele. Mas por causa do pecado, veio a maldição, e a maldição trouxe o suor no rosto do homem, trouxe as dores no corpo da mulher. Por quê? Porque saíram do reino, pararam de viver no reino, não entenderam o que era caminhar no reino, o que era agir no reino, o que era se mover no reino, e foram buscar aquilo que não era necessário, porque eles tinham tudo, eles já eram tudo, mas eles foram enganados pela serpente, que diz que eles poderiam se tornar como Deus, mas eles já eram como Deus. E por causa deste engano eles caíram. E daí aquilo que o homem dominava passou a dominar ele. E por isso nós vemos as pessoas hoje aprisionadas, sofrendo, padecendo na mão do inimigo, sendo dominadas pelo álcool, pela droga, por várias maneiras, pelo trabalho, pelo serviço, e o pior, dominadas pelo dinheiro. Pessoas dentro da igreja, acontece isso, as pessoas estão tão dominadas pelo dinheiro, que elas sempre dão um jeitinho, de não cumprir aquilo que a palavra de Deus diz. E quando alguém fala alguma coisa que ela se sente ameaçada, ela já consegue justificativa. Ela vai na Bíblia que ela leu, porque ela não teve o entendimento.
E daí ela diz aquele, um versículo aqui diz isso. Hoje eu vi um cara falando, na Bíblia, né? Tem um texto lá que se usa para falar do diabo, ele diz aqui, não, a Bíblia não está falando do diabo, a Bíblia está falando dos falsos pastores. Nem existia pastor naquela época. Somente os pastores de ovelha mesmo, né? Que criava animal. Não é possível, né? Que a Bíblia estava falando que ele era o ladrão, aquele que matava, aquele que roubava. As pessoas achando que têm entendimento, porque leem simplesmente algo e saem falando. Não tem revelação. Mas aqueles que têm tido revelação estão conquistando, estão ganhando, estão avançando. E vão avançar cada vez mais. Eu creio nisso que eu prego, gente. Eu creio no que eu falo. Eu creio na prosperidade de Deus sobre as nossas vidas. Porque se Deus é dono de tudo, e eu como filho dele não puder participar, que Deus seria esse? Não é verdade? Que Deus seria esse? Aí teria que fazer como certas pessoas fazem, se junto com o maligno, né? Porque o maligno dá riqueza, dá dinheiro, né? As pessoas, quando alguém começa a prosperar, já dizem, fez aliança com o diabo. Não é isso? Porque elas não acreditam que Deus possa prosperar. E pior ainda, muitos pastores têm pregado contra a prosperidade de Deus na vida das pessoas. Gente, a Bíblia, 99% dela fala sobre finanças. É só você ler direitinho e entender as coisas. 99% da Bíblia fala sobre finanças, porque o que Deus quer é que nós usufruamos de tudo quanto Ele fez aqui na terra para nós, nos pertence, tudo que está na terra é nosso, nós temos que conquistar. Você é um conquistador? Você é um conquistador? Então comece a conquistar, comece a conquistar. Tem alguém que está acreditando aqui? Eita Jesus! Então, qual que é o grande problema? O grande problema é que muitas vezes nós vivemos envolto às tradições, ou os antigos conhecimentos. Então se pregava desse jeito, sempre assim, aí as pessoas continuam vivendo daquele jeito. Só que a Bíblia, ela nos traz revelações, e cada vez uma revelação maior, cada vez uma altura maior, cada vez uma profundidade maior. E nós muitas vezes não usufruímos das coisas que Deus quer nos entregar, porque nós não entendemos os ensinamentos. Nós não entendemos, e nós começamos a descartar, a rejeitar estas coisas, porque isso não faz parte da nossa tradição. Há muitas religiões aí que é a tradição. Se você for discutir Bíblia, né, com essas pessoas, uma vez uma pessoa veio me converter, né, eu com 3 meses de evangélico, a pessoa veio querer me desconverter para voltar para a velha religião, não é? E nós com 3 meses nós demos uma surra de Bíblia nessa pessoa. E eu cheguei a dizer para ele, joga tua Bíblia fora, você não acredita nela, como é que você está pregando? Porque as pessoas seguem a tradição. Elas não têm conhecimento daquilo que Deus tem para elas, elas têm conhecimento da tradição, daquilo que alguma coisa que foi implantada na mente dela e está ali. Só que o que acontece conosco, nós precisamos abrir a nossa mente. Eu declaro sobre você mente aberta para entender as revelações de Deus sobre a tua vida. Eu declaro mente aberta para aceitar aquilo que Deus quer colocar, quer entregar para você. Nós precisamos abrir a nossa mente. Abrir para quê? Para novo entendimento, para que nós possamos deixar de perder, né, as coisas que Deus quer nos dar. Veja bem, quando Jesus veio, o povo, por não ter a mente aberta, por seguir tradições, eles continuam procurando Jesus até hoje, esperando a volta de Jesus até hoje. Se passou 2000 anos, e eles ainda não entenderam que Jesus voltou. Alguns acabaram entendendo, mas a grande maioria não entendeu. Porque isso, mente fechada, e por ter a mente fechada, não só eles perderam, mas nós também perdemos muitas coisas. Apesar que nós ganhamos algo, porque nós fomos inseridos na bênção, né? Porque ele veio para os seus, mas os seus o rejeitaram, então nós fomos incluídos nessa promessa. Mas quantas coisas que nós já perdemos, porque estamos vivendo na tradição, porque não estamos abrindo o nosso entendimento. Porque quando, né, a palavra nos atinge, a gente se machuca, a gente sangra, e daí a gente rejeita.
Jesus, ele trabalhava desse jeito, ele feria o coração para revelar a pessoa. E Deus ainda trabalha desse jeito, Deus vai ferir os corações, mas muitas vezes por quê que dói? Porque Deus quer que nós cresçamos, que nós tenhamos a mente aberta, que nós tenhamos um novo entendimento daquilo que Ele quer nos mostrar. Então, pense assim comigo, nem todas as coisas vão acontecer da maneira com que nós pensamos e da maneira com que nós esperamos. Às vezes a gente chega na igreja e quer que o culto seja redondinho, né? Comece, e comece no horário, termina no horário, e não passe um minuto a mais, e não sei o quê, senão eu vou embora. Mas se você continuar querendo as coisas do teu jeito, coisas novas não vão começar a acontecer. Você tem que começar a mudar a tua mente. Começa a deixar os ensinamentos, os entendimentos passados, e começa a entender o novo que Deus quer te entregar hoje. Abra a sua mente. Por que abrir a mente? Para que nós possamos nos preparar para aquilo que Deus vai te entregar hoje. E é hoje, não é amanhã não, não é ontem, é hoje. Faça algo diferente hoje. Deixe a sua mente ser a mente de Cristo. Cristo tinha uma mente aberta. As pessoas vinham e queriam pôr ele em cilada, mas ele tinha a mente tão aberta que ele ganhava todas, né? Não tinha jeito de pôr ele em xeque. Ele que dava o checkmate nas pessoas. Nós temos que ter essa mente aberta, gente, para que o inimigo não possa se aproveitar mais. Eu te digo uma coisa: não haverá limites se você começar a abrir a tua mente. Não haverá limites aonde? Naquilo que vai começar a acontecer na tua vida, na tua casa, na tua família, no teu trabalho, na tua empresa, nos teus negócios. Mas nós precisamos o quê? Abrir a mente. Por que isso? Porque se nós não abrirmos a nossa mente, nunca o sobrenatural vai se manifestar em nós. Porque nós estamos acostumados a viver num mundo natural. Então nós queremos entender o porquê, como, aonde, quando, que horas, que minuto, que segundo. Mas daí nós olhamos para Deus e Deus diz assim para nós, que para Ele um dia como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Então nós calculamos assim: puxa, eu estou trabalhando, eu ganho tanto, então eu gasto tantos, me sobra tanto, então daqui a 30 anos eu vou ter uma casa. Se você tiver a mente aberta, esta casa vai vir em 5 anos. Porque não é natural. Não é natural. Ei, Jesus, você não está entendendo. Israel, quem era Israel? Israel era uma nação escolhida por Deus, não era? Escolhida pelo Pai. Mas infelizmente ainda hoje, muitos deles estão esperando o Messias vir. Mas ele já veio, ele já andou entre eles, ele já caminhou. Mas o que a Bíblia diz, nesse texto que nós lemos? Eles não o conheceram. Por que não conheceram? Porque eles não tiveram a revelação. Agora interessante, né? O que acontece aqui? Israel é um povo que conhece a Bíblia. Conhece cada vírgula, cada ponto, cada coisa que a Bíblia fala, né? Cada tradição, cada oração, cada oferta. Quando faz um pecado é oferta tal, quando faz aquele outro pecado é outra oferta, quando nasce um filho é outra oferta. As pessoas não querem dar o dízimo, né? Pessoas, se você fosse israelita, não se trata só do dízimo, se trata de reino. E quando se trata de reino, não importa se é dízimo, oferta, o que é, pertence ao reino, temos que entregar ao reino. Mas nós ficamos fazendo continha, porque nós temos medo que o que nós entregamos vai nos faltar. Será que vai? Você precisa abrir tua mente.
Então eles não tiveram a revelação. E o que aconteceu com isso? Eles perderam a melhor oportunidade das suas vidas, porque eles tinham o próprio Filho manifesto, a palavra de Deus manifesta, andando entre eles, fazendo milagres, operando maravilhas, multiplicando, fazendo acontecer, andando sobre as águas e coisas, né? Mas eles não tiveram a revelação. Jesus veio ali para restaurar todas as coisas, mas por causa da mente fechada do seu povo, podemos dizer assim que tudo se perdeu. E ainda hoje nós estamos tentando reconquistar tudo que foi perdido lá. Então o que acontece hoje? Hoje nós vemos uma igreja no mundo que tem, eu ia dizer teria, mas não teria, uma igreja que tem todo o poder para fazer as coisas acontecerem, mas estão vivendo ainda das migalhas que caem da mesa do Pai. Por que isso? Porque catamos uma bênção aqui, pegamos outra ali, aí suamos, aí pegamos outra lá. Mas nós temos o poder do reino sobre as nossas vidas. Nós temos a palavra viva dentro de nós para fazer acontecer, né? E quebrar com todo o sistema tradicionalista. Mas infelizmente nós não estamos vivendo dessa forma. Nós não estamos usufruindo destas coisas. O que acontece hoje? Nós como igreja estamos vivendo atrasado há muitos e muitos anos atrás, ou em relação ao tempo, há muito e muito tempo atrás. Atrasado em quê? Atrasado em manifestação, em revelação, com uma mente cauterizada, ou podemos dizer uma mente insensata, uma mente que está esperando Cristo vir amanhã, porque está com medo do que vai acontecer. Porque hoje nós vemos as coisas apertando, não vemos? Os governos apertando, as coisas acontecendo, né, de uma forma demoníaca, e as pessoas estão esperando o dia do escape, o dia que Jesus vai voltar e eu vou embora daqui, acabou sofrimento e ranger de dente. Uma igreja que foi levantada no mundo para fazer as coisas diferentes. Nós fomos levantados para fazer as coisas do reino de Deus acontecer. Nós somos colocados no lugar, no bairro, na casa aonde nós estamos inseridos, para mostrar o que é o poder do reino, fazer as coisas acontecerem. A bênção de Deus tem que ser de tal forma sobre as nossas vidas, que tem que começar a se derramar, e os nossos vizinhos têm que começar a viver das nossas bênçãos, os nossos amigos têm que começar a usufruir das nossas bênçãos, e eles têm que começar a sentir o desejo de estar onde você está, de aprender o que você está aprendendo, porque vai ver que a tua vida está diferente, você age diferente, você está vivendo o mesmo tempo que eles, mas está vivendo de uma forma diferente. A Bíblia diz que nós somos o sal da terra, e se nós esperarmos o dia de escapar, como que vai ficar a terra sem sal, sem tempero? O que vai ser do mundo? O que vai ser das pessoas, dos nossos amigos, dos nossos parentes que ainda não estão aos pés de Jesus Cristo? Pare com essa história de esperar Jesus voltar. Ele vai voltar, mas vai voltar no tempo certo, quando o evangelho for pregado a todas as pessoas. E não é um evangelho qualquer, é o evangelho do reino, o evangelho do poder, o evangelho da manifestação, o evangelho da revelação. É este evangelho que o mundo precisa ouvir. Por que a Bíblia ou a palavra de Deus nos compara com o sal? Porque o sal ele preserva, o sal ele dá sabor, o sal ele tempera.
Mas o grande problema é que este sal não tem sido derramado na vida das pessoas. Nós entramos na nossa rodinha de amigos e as pessoas muitas vezes nem sabem que nós somos agentes secretos de Jesus Cristo. Porque vão curtir comigo. Nós temos que começar a nos derramar. A pior coisa deste mundo é o fato das pessoas não poderem conhecer Jesus. E a pior coisa, eles não podem conhecer porque a igreja está dormindo. A igreja não está se derramando. A igreja não está revelando Jesus para eles. Nós precisamos revelar Jesus para as pessoas. Nós precisamos. Paulo dizia: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Por que isso? Porque as pessoas já não sabiam mais se era ele ou era Jesus. E assim tem que ser conosco. Nós temos que andar com Jesus de uma tal forma que as pessoas podem não querer ler a Bíblia, mas elas vão ter que ler a Bíblia, que somos nós. As pessoas têm que ser impactadas pela nossa vida. Elas têm que olhar para nós e sentir o desejo e dizer: você tem algo que eu não sei o que acontece, mas eu sinto o desejo de estar perto de você. Tem algo diferente. Você é diferente. Nós temos que chegar num lugar e não precisar ter um cartãozinho para nos apresentar. As pessoas têm que nos reconhecer. As pessoas têm que olhar para nós e saber que nós somos diferentes, que nós não somos do mundo, mas nós pertencemos ao reino. Nós precisamos ter claro na nossa mente uma coisa. Melhor, duas coisas. A primeira: você não é qualquer um na terra. Alguém entendeu? Você não é qualquer um. Você não é qualquer coisa nessa terra. Entenda isso, nós não somos qualquer coisa nessa terra. A outra coisa, nós fazemos parte de um plano que Deus projetou lá nos céus, lá na eternidade. Nós somos parte desse plano. Você está inserido nesse plano. Você é parte desse plano. E quando que o Pai planejou isso? Aqui a coisa é forte. O Pai planejou isso quando Ele planejou o mundo. E sabe o que é interessante? Quando Ele planejou o mundo, você estava lá. Quando Deus planejou o mundo, o seu nome estava lá. Quando Deus planejou o mundo, você fazia ou estava inserida neste plano. E mais, Deus sabia que neste dia, hoje, nesta data, nesta hora, você estaria aqui. E Ele tem uma tarefa para você. Ele tem algo que você precisa fazer para acontecer o reino de Deus nessa terra, no meio das pessoas, na vida das pessoas. Entenda uma coisa: você não está aqui porque você quer, ou porque você quis, ou porque alguém quis que você estivesse. Você está aqui porque você faz parte de um plano divino. Você faz parte de um plano divino. E eu não digo aqui agora nessa igreja, mas aqui agora neste mundo, inserido neste tempo, porque você faz parte de um plano divino. E Deus precisa ser revelado em você. Deus quer se revelar em você. Entenda, você não é apenas um ser humano andando nessa terra. Você não é um errante, você não é um viajante, você não é um peregrino, como muitas pessoas dizem: eu sou um peregrino nessa terra. Você não é um peregrino. Você tem identidade. Você tem identidade. Você tem identidade. E para que nós possamos apresentar uma verdade aos outros, nós precisamos entender essa identidade.
e parar de viver em arrependimento, e em luta, e em choro, e em angústia, e suplicando. Não suplique, porque você tem o poder de mandar embora, você tem o poder de rejeitar, você tem o poder de quebrar, de destruir, de desfazer as obras das trevas. Não tenha medo do inimigo, você é maior que ele. Você tem poder na sua boca para declarar que ele não tem nada, que ele que você não pertence a ele, que nada que é teu pertence a ele. O grande problema é que a igreja na terra tem vivido num circo. O que é isso? O que quer dizer com isso? Fica dando voltas. E está em cima e está embaixo, e está aqui e está lá, e vai cá, né? E está dando voltas no mesmo lugar, como se estivesse num carrossel. O que acontece com quem está no carrossel? Nunca chega em lugar nenhum, está sempre no mesmo lugar, está sempre, sabe como que a igreja está? A igreja está buscando profecias. Ah, lá tem um profeta, vou lá, opa, ô profeta, estou aqui. Não, o profeta está lá agora, opa, deixa eu ir lá agora. Ô profeta, cheguei. Aí o profeta entrega a palavra, aí senta lá na casa. O profeta me deu a palavra, mas cadê? Não se cumpriu. Ah, ele falou tanto, mas cadê? Fica andando, não faz nada, não busca que aconteça a coisa, não sai do lugar. Não adianta correr atrás de profecia, se você não vai fazer aquilo que Deus está te mandando. Não adianta correr atrás de profecia, se você não vai obedecer ao Deus da profecia. Diz lá, veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Jesus veio com uma designação, com uma tarefa de casa. Ele veio para quem? Para os seus. A tarefa de Jesus era sobre aqueles que estudavam a Torá, que tinham todo o conhecimento, que conheciam cada vírgula. Mas o que acontece? Acontece que eles falavam tanto da vinda de Jesus, pregavam tanto sobre Jesus, e quando Jesus veio, eles não perceberam, porque eles estavam presos naquilo que eles tinham entendido da palavra. E aí ele chegou e ninguém percebeu. Sabe o que acontece? Nós somos tão especialistas que nos baseamos em nossa própria opinião. Eu tenho a minha opinião. E aí o que acontece? Nós não conseguimos entender o que as Escrituras estão falando, e aonde que elas estão se baseando. E daí, por causa da nossa opinião, nós não podemos receber a revelação. E daí nós ficamos andando em círculo. Aí nós começamos a correr atrás de igreja, atrás de pastor, atrás de cantor, atrás de movimento, quando nós deveríamos estar nos movimentando. Não é preciso ver o grande pregador aqui na igreja para as coisas acontecerem. Milagres têm acontecido aqui, gente. Milagres poderosos têm acontecido neste lugar. Mas por que muito mais não acontece? Porque nos falta a revelação. Quando essa igreja começar a entender a revelação, nós vamos ver cadeirantes saindo daqui carregando a sua cadeira, carregando as suas muletas. Nós vamos ver nas casas de paz pessoas sendo curadas de câncer, sendo libertas das cadeiras de roda, sendo curadas da cegueira, saindo enxergando verdadeiramente. Eu creio. Tem pessoas que dizem assim: eu já li a Bíblia 8 vezes, 10 vezes, 15 vezes. Se tornou um grande leitor da Bíblia, se tornou um grande conhecedor da Bíblia. Mas o que adianta? Não tem revelação nenhuma. Não consegue fazer nada com o que entendeu, com o que conheceu. Vale mais uma pessoa que conheça
pequenos trechos da Bíblia, mas consegue vivê-los todos os dias da sua vida, consegue ter a revelação que eles carregam, do que alguém que conhece toda a Bíblia. E isso já foi visto na vida do povo de Israel. Não se trata só de conhecimento, se trata de revelação. Quando alguém carrega em si uma revelação, esta revelação causa manifestação na vida das pessoas. Se nós temos a revelação da palavra de Deus em nós, aonde nós chegarmos, as coisas vão mudar, as coisas vão começar a acontecer, os casamentos vão ser alinhados novamente, vai cair por terra todo o espírito contrário de destruição de casamento. Vai ser como Jesus, que entrou no cemitério. Ele não foi se apresentar lá para o diabo: olha aqui, ó, minha carteira aqui, o diabo, eu sou Jesus Cristo. O diabo veio se dobrar aos pés dele, e ainda questionou com ele: o que você veio fazer aqui? Tem lugares que você vai entrar, as pessoas vão perguntar: o que você veio fazer aqui? E você vai dizer assim: eu vim trazer o reino. Eu vim trazer o reino, eu vim trazer o reino. Você vai ver que todo o mal vai cair por terra, famílias serão transformadas, serão ganhas. Nós vamos ver nossas casas de paz abarrotadas com mais gente do que nunca se viu. Veja bem, tem pessoas que chegam à igreja, recebem um chamado, né, para receberem o Salvador. E muitos aqui vêm e aceitam Jesus. Mas por que nem todos ficam? Porque as pessoas aceitaram o chamado, mas não receberam Jesus, não receberam a revelação sobre as suas vidas. Essas pessoas são salvas? São, aceitaram Jesus, né? Se no momento elas caírem mortas, elas vão ser salvas, né? Naquele instante, se ela caiu morta, ela vai ser salva, porque ela confessou Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. É claro, se depois ela sair daqui e voltar para o mundo, aí é outra conversa. Mas no momento aqui que ela está aceitando Jesus, se der um infarto fulminante aqui, ela vai direto para o céu. Mas ela só está fazendo o quê? Confessando Jesus, né, diante dos homens. Mas na sua mente ela continua ainda condenada, porque ela ainda não recebeu a revelação de que ela, quando aceita Jesus como Senhor da sua vida, ela é liberta de todo o mal. Então a salvação não é apenas por receber Jesus. Há muitas pessoas que estão dentro das igrejas, mas ainda estão condenadas no inferno. Ainda estão padecendo maldições, ainda estão sofrendo as coisas do inimigo sobre as suas vidas. Por que isso? Porque está vivendo da mesma forma, do mesmo jeito, não teve a revelação, não mudou a sua vida, não mudou a sua maneira de ser, continua naquele conhecimento antigo, vivendo as coisas antigas, não deixa que o novo de Deus venha sobre a sua vida. A Escritura diz assim, que todo aquele que confessar com a sua boca será salvo. Não diz isso? Mas isso não é somente a boca, da boca para fora, mas é do seu interior. Tem que partir como se fosse lá do seu estômago, internamente. Tem que ser algo profundo esse aceitar Jesus. E aqueles que confessam a Jesus apenas com a boca, muitas vezes é porque estão desesperados, estão vivendo um problema, uma dificuldade, e elas vêm aqui aceitar Jesus porque elas acham que tudo vai mudar. Mas se não mudou a mente, não mudou a atitude, não mudou a forma de agir, foi uma confissão somente com a boca, e nada vai ser produzido ali. Mas o versículo 12 diz assim: mas para todos os que o receberam, para os que creram no seu nome. Então aqueles que realmente o recebem sem problemas, aquelas pessoas que não ficam questionando como que vai ser, como é que não vai ser, né? Aqueles que não têm conhecimento que os outros têm, não têm o entendimento que os outros têm, mas elas, né, sem entender nada, sem questionamento, elas aceitam de bom grado a Jesus Cristo, entendem que Ele é o seu Salvador, que Ele pode mudar as suas vidas, que Ele vai transformar a sua casa, a sua família. Estes sim vão ser transformados, e vai ser, daí o seguinte, né, do versículo: deu-lhes o poder de se tornarem
filhos de Deus. Então deu-lhes o poder de se tornarem filhos. O que isso significa? Que aquele que não aceitar Jesus profundamente no seu coração, ele não é filho. Então nós, antes de aceitarmos Jesus profundamente no nosso coração, nós não éramos filhos. Nós não éramos filhos. Ser filho não é um ato de reprodução. Nós entendemos filhos quando uma mulher engravida, né? E depois gera uma criança. Ser filho de Deus não é dessa forma. Não é uma reprodução, né? Não vem do sangue, não vem do conhecimento de um homem ou de uma mulher. Ser filho de Deus é uma posição, é uma autoridade. Autoridade para quê? Para dominar o território que nos foi designado. Entenda, você não nasceu por acaso, você não nasceu nesta família por acaso, você não nasceu nessa cidade por acaso, você não nasceu nesse país por acaso, você nasceu aqui porque há um propósito divino com a tua vida. Há um propósito do reino com você. Mas o que precisa? Nós precisamos entender que nós não temos que questionar. Nós não temos que questionar. Se Deus falar para fazer, vai lá e faça. Deus diz para você no ônibus, vai lá e fala para fulano isso, vai lá e fale. Não se importe se isso vai ocasionar alguma coisa, vai lá e fale. Fale. Deus vai te usar, você vai ver o que vai começar a acontecer com essa igreja. Pare de questionar, pare de querer entender. Gente, o povo de Israel, eles estavam andando com Jesus, caminhando com Jesus, eles dormiam com Jesus, eles acordavam com Jesus, e todos os dias, o que eles viam Jesus fazendo? Milagres. Todos os dias eles viam Jesus fazendo milagres. Vou mais fundo ainda, os discípulos dormiam com Jesus, dormiam lado a lado, agarrados, sei lá, não é? Na mesma coberta. Dormiam onde ele dormia, eles dormiam, onde ele estava, eles estavam. Mas quando ele começou a andar sobre as águas, o que eles disseram? Olha lá um fantasma. Será que eles estavam reconhecendo que era Jesus? Eles estavam com o homem que ressuscitava os mortos, curava os paralíticos. Mas quando eles estavam no barco, enfrentaram uma tempestade, eles começaram numa gritaria: vamos morrer, ai meu Deus, olá, Jesus está dormindo, acorda ele, estamos naufragando, vamos morrer. Não tinha uma revelação. Por que Jesus estava dormindo? Porque ele sabia que eles não iam morrer. Jesus não estava nem preocupado com a tempestade, porque ela não tinha poder sobre ele. Sabe, quando você está diante de uma tempestade, não adianta você sair que nem louco por aí gritando e esperneando e coisa, não. Não adianta, a tempestade não vai parar, a luta não vai cessar, as coisas não vão acontecer, porque você começa a arrancar os cabelos, você começa a chutar o cachorro, você quebra a casa inteira, não vai mudar nada, não vai acontecer nada. Não vai acontecer. Quem sabe quem é, quem está posicionado, quem tem autoridade diante de uma tempestade vai dormir, porque sabe que não vai morrer por causa dela, porque ela vai passar, toda tempestade passa, sempre vai vir a bonança depois da tempestade, não importa. Ei, pare de fazer o que você está fazendo, comece a agir de um modo diferente. Ei, Jesus, gritar não vai acalmar nada, gente. Se desesperar não vai fazer nada. Nós precisamos confiar naquele que nos dá autoridade, aquele que entregou o poder do seu nome para nós, agirmos com autoridade. Então ser filho é um poder que nos foi outorgado, é um poder que nos foi entregue. E o que se perdeu no início,
lá em Adão e Eva, foi o poder e a posição. Por que isso? Porque o Pai enviou o homem para governar a terra, e para isso Deus deu o poder ao homem. Aí o homem vai e peca. O que acontece com isso? Ele perdeu o poder, a autoridade e a sua posição. Perdeu tudo que Deus lhe deu. Então o homem andava, a partir daí, né, o homem passou a andar e somente a respirar e caminhar, mas passou a não ter mais poder algum, né? Suas palavras não tinham mais efeito sobre ninguém. Já começamos a ver ali Adão e Eva, criaram seus filhos da mesma forma. Um se tornou benção diante de Deus, o outro se tornou um assassino. Acabou o poder, acabou a autoridade. Não conseguiram mais fazer as coisas da maneira com que tinha que ser feito. Sabe o que passou a acontecer? A natureza passou a não responder mais o homem. Aquilo que o homem antes dominava, agora passou a dominá-lo. Mas no projeto dos filhos, temos filhos aqui? Tem filho aqui? Tem filho aqui? No projeto dos filhos, tudo está sujeito à sua voz, tudo está sujeito à voz de um filho. Tem alguém que está entendendo? Tudo que está fora do projeto passa a ser governado pela natureza. Mas se nós estamos no projeto, dentro do projeto de Deus, somos nós que vamos dominar. Jesus, eu preciso terminar. Tem um homem na Bíblia chamado Nimrod. Já ouviram falar dele? Na aula semana passada nós falamos, na primeira aula, nós falamos sobre algo que ele estabeleceu, né? Ou ele começou a estabelecer. Nimrod foi um homem que ele quis criar uma nova ordem mundial. E diz a Bíblia que ele construiu uma cidade e ele cercou essa cidade. E daí, porque ele entendeu alguma coisinha, ele começou a construir uma torre. E ele começou a dizer para eles, para o povo, dizendo assim: essa torre tem que chegar aos céus, tem que tocar os céus. Sabe por que ele teve esse entendimento? Porque ele entendeu que a terra sem os céus não é nada. Então ele entendeu que tinha que tocar os céus. Só que ele começou de uma maneira errada. Ele começou por uma atitude humana, por um movimento humano, por algo carnal. Ele queria poder para ele, mas né, alguns livros que falam sobre as tradições judaicas, a história de Israel por fora da Bíblia, falam que este homem era sanguinário, que ele matava as pessoas, né? Tem até um livro que fala que ele chegou a prender Abraão. Se ninguém sabe aqui, Abraão vivia no mesmo tempo de Nimrod. Abraão já vivia no tempo que a Torre de Babel foi construída. Parece que não, né? Parece que passou muito tempo, mas era assim. E esse livro fala que por um tempo ele prendeu Abraão, até que Abraão conseguiu, por causa de um terremoto, escapar deste homem e fugir. Mas isso não vem ao caso. Vamos voltar para a Bíblia. Então a intenção deste homem era promover uma nova ordem mundial. E ele estava seguro, né? E começou a viver e começou a estabelecer regras, e eram as suas regras. E ele queria que as pessoas vivessem sobre o seu domínio. E ele teve essa revelação que, né, o céu e a terra precisavam estar conectados. Mas só que ele estava fazendo isso carnalmente, humanamente. E Deus vem, né? A Bíblia diz que Deus vem e acaba com os seus planos. Deus não destrói a torre, interessante isso. Mas Ele acaba com a construção, eles não conseguem terminá-la. E daí o que Deus faz? Neste momento Deus vai e estabelece Abraão. Ele chama Abraão. Aquilo que Nimrod queria fazer, estabelecer uma nova ordem mundial, Deus chama Abraão e diz para Abraão: eu vou estabelecer uma nova ordem. Quem vai ligar céus e terra? Um pai. Quem liga céus e terra?
um pai. Quem é filho de Abraão aqui? O nosso pai Abraão foi quem Deus levantou para ligar céus e terra. E a partir disso começou uma nova ordem. Só que as pessoas não entenderam isso, não entenderam o que Deus queria estabelecer, e por isso se luta até hoje com essa condição de pai. Porque Deus, como pai, Ele queria ser revelado na terra, e Ele precisava que os pais da terra fossem pais da maneira certa, da maneira correta, para que pudesse revelá-lo aqui na terra. Oi? Sim, por isso a genealogia, né? Esse é Isaac, filho de Abraão, Jacó, filho de Isaac. Por que isso? Por causa da paternidade. Tudo paternidade. Mateus entendeu isso, ou talvez não tenha entendido, mas ele estabelece uma coisa. Quando ele vai passar a genealogia de Jesus Cristo, nas duas genealogias, por quem ele começa? Por Abraão, o pai de milhões, né? O pai de nações. Abraão, pai de nações. E Deus diz mais: Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Abraão não conseguiu fazer isso, mas a promessa de Deus não deixa de ser cumprida, porque quando o seu descendente lá 2000 anos quase para frente, Jesus Cristo nasce, e em Jesus todas as famílias são abençoadas na terra. Nós precisamos começar a entender a revelação bíblica. Então ali o versículo 13 diz assim: os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. O que quer dizer esse versículo para nós? Que a quem Deus deu o poder de ser filho, foi aqueles que não nasceram do sangue. Você não nasceu do sangue de alguém, de Jesus Cristo. Você não nasceu do sangue. Não está falando aqui do nascimento de um pai e de uma mãe, de um ato sexual natural. Não é um nascimento natural, porque o nascimento natural é o nascimento de sangue. Você não nasceu porque o seu pai e a sua mãe foram namorar e de repente vocês vieram. Não foi um acidente, não foi um erro, não foi porque seus pais não queriam e de repente você veio. Você nasceu porque você é um projeto de Deus para esse tempo. Você é um projeto de Deus para este tempo. Não foi porque seu pai e a sua mãe queriam que você nascesse. Não foi pela vontade de seus pais ou pela vontade de alguém. Mas também não foi porque eles te desejaram, ou porque eles quiseram. Você só está aqui porque o teu Pai Celestial quis que você estivesse. Sabe o que quer dizer isso? Que você tem dentro de você o que a terra precisa. Você entendeu? Você tem dentro de você o que as pessoas que estão à tua volta, que te cercam, elas precisam. Está tudo dentro de você. Você tem que começar a se derramar nessas pessoas. Você tem que começar a falar. Não importa se você sabe ou não sabe. Comece a falar, comece a declarar. Eu lembro quando eu me converti, um dia eu fui falar com uma pessoa, né, e eu não sabia. A pessoa perguntou assim: mas tem isso na Bíblia? Eu disse: tem sim. Eu não entendia, não conhecia a Bíblia. Mas no momento que eu abri no versículo certo, na página certa. E eu fiquei mais assustado que a pessoa. Porque não é por entendimento, é por revelação.
Entenda, você não vai ser alvo de zombaria do mundo, não. Você vai ser a pessoa que as pessoas vão dizer assim: ah, você está com problema? Olha, fulano lá é uma bênção. Vai lá falar com ele, ele vai ter uma palavra para você, ele vai orar para você, e esse problema vai cair por terra, essa luta vai cair por terra. Vai lá naquela pessoa lá, naquela mulher lá, ela vai te entregar uma palavra de Deus para a tua vida. As coisas vão começar a acontecer dessa forma. Não vai precisar dizer assim: vai lá no meu pastor. Não, vem aqui na minha casa, porque eu tenho algo para te dar, para te entregar. Eu tenho algo para te revelar. Aproveite. Lembra do Júlio semana passada? O carro estragou e ele entendeu. E nós temos vivido isso na nossa vida. Um dia a Ana Paula, bebezinha, essa aqui chega para mim e disse assim: a Paula está mal. A Paula está mal, está morrendo. Eu disse: ela está brincando. Não, ela está mal, está morrendo. Vamos para o médico, vamos para o médico. E não tinha jeito, vamos para o médico. Chegamos no médico, sentamos no corredor, esperar o médico chamar para atendimento. Essa ali começou a correr para todo lado, brincar com as outras crianças e tal. E daí ela chegou e disse assim: não é que é mesmo? Ela está bem. Mas e agora? Agora eu vou consultar. Briguei para conseguir a consulta. Então vamos consultar. Aí chama nós no atendimento, e tinha umas 10 cabininhas assim, que tinha os médicos que atendiam naquela sala, tinha umas 10 cabininhas, né? E nós fomos quase na última lá. Quando nós estamos chegando lá, que nós fomos falar com o médico, entra uma mãe desesperada, começou a frequentar nossa igreja há pouquinho tempo, e ela entra desesperada com a filha morta no colo. E ela entra com uma equipe de médico, e quando ela enxerga a pastora lá na frente, hoje apóstola, tem que acostumar com essa palavra. Ela chega e enxerga lá na frente, ela empurra os médicos e diz: minha pastora está aqui, a minha pastora está aqui, pastora, ore pela minha filha. E os médicos não puderam fazer nada, porque a mulher ficou tão doida, porque ela não entendia nada, ela não conhecia nada, mas ela sabia que ali tinha alguém que tinha autoridade. E foi orado por essa criança voltou à vida. Vive hoje muito bem, está lá em São Paulo, volta e meia nos manda mensagem. Não é? Você vai começar a não entender algumas coisas que vão começar a acontecer na tua vida, mas tenha a tua mente aberta, porque milagres vão começar a acontecer. Você vai começar a testificar todos os dias, você vai começar a dizer para as pessoas, ou as pessoas vão começar a olhar para você e vão começar a dizer assim: puxa, você é tão abençoado. Puxa, você conquistou a tua casa, ai, como você é abençoado. Puxa, carro novo na garagem, meu Deus, que benção que você é. Que não estou entendendo. Mano, você está com cargo novo, você foi promovido, você comprou essa empresa. Puxa, que maravilha, como você é abençoado. Puxa, você foi curado do câncer, da doença incurável. O que aconteceu? Você está enxergando? Ei, você não está entendendo? Não tenha medo. Comece a viver com alegria na terra. Comece a andar. Não duvide das coisas de Deus. Não duvide da bênção de Deus sobre a tua vida. Não importa se alguém te falar alguma coisa. Não importa o que as pessoas falem de você. Não importa a tua reputação antes de Cristo. Não importa o que você viveu. Não interessa o seu passado. Porque agora você é filho de Deus. Você tem autoridade. Ande de cabeça erguida, ande com autoridade, tome a tua posição. Você não nasceu para sofrer na terra, você não tem um karma estabelecido sobre a sua vida, não. Você é um filho de Deus. Acredite nesta palavra que o Pai está te entregando hoje. Se coloque de pé. Não tenha medo. Comece a viver, comece a andar de mente aberta. Não chore mais, não questione. Não fique com medo do que as pessoas vão falar. Não fique com medo ou chateado porque de repente alguém vai fazer uma piada com você. Porque uma hora ou outra ela vai chegar para você e vai te agradecer. Obrigado porque você entrou na minha vida. Obrigado porque você deixou Jesus ser revelado através da tua vida. Não se importe com as derrotas. Às vezes o inimigo nos dá
alguma rasteira, porque ele acha que vai nos manter no chão. Mas Deus é aquele que nos levanta. Deus nos levanta. Se não for hoje, vai ser amanhã. Se não for depois da manhã, vai ser depois da manhã. Mas vai ser, porque nós vamos nos posicionar. Nós temos autoridade, e nós vamos nos posicionar e vamos conquistar. Você é um conquistador, você não é um qualquer. Você não é um doente, você não é um caído, você não é um rejeitado, você não é um largado, você não é um falido em todas as coisas, não. Ei, acredite, Deus quer te levantar, mas comece a fazer a coisa certa. Pare de roubar as pessoas, pare de enganar as pessoas, pare de mentir, pare de se aproveitar. Comece a fazer o que Deus está te falando. É muito melhor você acreditar no dízimo e na oferta do que ganhar algo ilícito. Esses dias eu parei para pensar, olhando a foto de um grande amigo meu do passado, da época que eu não era convertido. E eu volto e me encontro com esse rapaz. Ele sempre, quando eu me vejo, ele diz assim: eu preciso ir na tua igreja, porque ele sabe o que está acontecendo comigo, o que aconteceu, né? Tudo o que aconteceu. Mas ele não consegue vir. Mas eu comecei a olhar para a vida desse rapaz, e Deus começou a falar comigo, e eu me vi nele, e eu entendi que se eu não tivesse chegado a Jesus Cristo, eu estava vivendo a mesma vida que ele. Todas as vezes que eu chego para conversar com ele, ele tem a mesma piada, ele tem o mesmo problema, ele está vivendo a mesma dificuldade, ele andou nos mesmos lugares, ele vai na mesma praia todos os dias. Eu não tenho dinheiro, mas eu tenho prosperidade. E eu comecei a olhar, digo: Senhor, eu já andei nas praias do Caribe, eu já mergulhei nas praias do Caribe, eu já fui para Israel, eu já fui para a Europa, eu já conheci os Estados Unidos, eu fui para o Chile, eu já andei por lugares que, se eu fosse olhar minha conta bancária, o meu bolso, eu não poderia ter ido. Esta unção que está sobre a nossa vida, esta unção que está sobre esta casa. E por que eu digo esta casa? Porque vocês são filhos desta casa. Esta unção é que está sobre você. E eu declaro que isto vai começar a acontecer na tua vida, mas você precisa começar a crer, a acreditar, a não questionar. Ei, comece a fazer a vontade de Deus, porque nós nunca deixamos de fazer a vontade de Deus. Nós nunca sucumbimos numa luta. E olha que muitas vezes as pessoas se levantavam contra nós. Meu Deus, no Cascatinha, quando nós compramos o terreno, as pessoas fizeram de tudo para nós comprar o terreno. A gente comprou o terreno, começou a construir a igreja. O povo foi embora da igreja. Nós ficamos com 12 pessoas, né? Das 12, acho que umas 4, 5 eram crianças. Mas nós não deixamos acreditar. Alguns meses depois, acho que uns 9 meses depois, essas pessoas que foram embora dizendo assim: eu quero ver o que vai ser deles. Eles não tiveram a revelação, mas nós tínhamos. E 9 meses depois eles entraram na igreja completinha, prontinha, feitinha. A maioria deles eram do louvor da igreja. E quando eles chegaram lá, aquelas crianças de 9, 10 anos, 12 anos, nunca tinham pego um instrumento nas mãos, né? Eu sempre digo para minha esposa, ela diz assim: puxa, fulano, né, tem uma unção tão grande. Eu digo: não, a unção está sobre você, está sobre nós, porque aquilo que está sobre nós está sobre os nossos filhos. E da mesma forma, né, porque estava sobre ela, ela começou a pegar as crianças, colocou um na bateria, outro entregou a guitarra no baixo. Eu nem aguentava com a guitarra com o baixo ali. E no dia da inauguração eles cantaram uma música tão linda, que eu creio que não eram eles, mas eram os anjos dos céus cantando com eles. E as pessoas ficaram admiradas. O que aconteceu nesse lugar? Aí retornou todo mundo. Deus é desse jeito, gente. Não precisa você lutar contra ninguém, não precisa você se levantar contra ninguém. Só obedeça a Deus. Você vai ver as pessoas voltando a você, vão pedir desculpas, vão querer
ter aquilo que você tem, vão querer receber daquilo que você tem recebido.